Assista ao vivo o Rick Mais Notícias no youtube.com.br/Rick Mais ou no portal rickmais.com.br. Rick Mais Notícias. Agora 7h24, não perca a sua hora, hein? 7h24. Nós continuamos hoje com a série de entrevistas com os 3 senadores do Paraná sobre a reforma da Previdência e os outros projetos em discussão no Senado Federal. Hoje o convidado é o Flávio Arnes. Bom dia, senador. Obrigado pela presença e com a atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o estado. Eu é que agradeço, Mark, quero cumprimentar você, o Terribas, os ouvintes. Uma alegria estar com vocês. Essa semana passada agora, o Senado aprovou na CCJ a reforma da Previdência. Senador, o senhor é contra ou a favor da reforma e por quê? Olha, a reforma da Previdência é importante, necessária, inadiável, as contas têm que fechar, né? Não há como aguentar o déficit também. E qualquer sistema que a gente tenha, as contas têm que estar equilibradas. Então, sou totalmente a favor. Agora, ao mesmo tempo, tem que ser justa, né? Porque não pode se cometer injustiças. Às vezes a pessoa está se aposentando, se organizou a vida toda, está com 60 anos, 65, pensando assim, não, se eu morrer, minha esposa vai ter isso, meu filho aquilo e tal. Então há muitas coisas que têm que ser melhoradas. Eu sou a favor, porém há coisas que têm que ser melhoradas. Várias delas foram para a PEC paralela. Por exemplo, uma coisa que a gente conversando com o relator, o Tasso Gereissati, que aliás é uma pessoa boa, que dialoga, escuta, eu acho que foi um bom relator, está sendo um bom relator, foi a questão do salário mínimo da pessoa com deficiência. Um assunto que não tem nada a ver com previdência, né, porque é um salário mínimo da assistência social, lei orgânica da assistência social, estava lá, embutida na reforma da Previdência. Então ele tirou isso, né? O pessoal queria constitucionalizar, né? Era uma tremenda injustiça. Ou se você pegar o abono salarial não é previdência, pode ser tributária, trabalhista, outra reforma, mas está lá. Quem ganhava menos de 2 salários mínimos podia ter um abono salarial no decorrer do ano. Quer dizer, atender a pessoa de mais baixa renda. Agora é só quem ganha 1.300 e poucos reais. E com restrições também. Então isso também não tem nada a ver com previdência. Ou a pessoa que ganha R$2.000 por mês, que não é nenhum rico, não é nenhum milionário, né? R$2.000 por mês. Se a pessoa se aposenta hoje, ela ganha R$1.900 na aposentadoria. Se ela se aposentar daqui 1 mês, 2 meses, na nova proposta da reforma, ela vai se aposentar com 1.100, não com 1.900, com 1.100. Então é uma diminuição assim radical, eu diria, do salário. Por que 1.100? Porque você vai contar a média dos 100% dos salários e não dos 80% dos últimos salários. E, ao mesmo tempo, a média vai cair de 90% para 60%. Então, isso eu falei com o Tasso sobre isso, né? Eu digo, olha, essas regras de transição têm que atender melhor o critério de justiça. Ou o funcionário público mesmo, que vamos supor esteja ganhando já um salário maior, R$10.000, né? Se ele se aposentar agora, né, vai receber um determinado valor, mas se for deixar uma pensão, vamos dizer, para a esposa, para o filho, já vai ficar lá para R$3.000. Então é uma diminuição assim, eu acho que foi pouco pensada. E essas deturpações, eu diria, essas coisas ruins que prejudicam particularmente a população mais empobrecida, né? Então a gente está tentando dialogar e conversar para ver se bota na PEC paralela, né? Porque por um lado tem que aprovar e por outro lado tem que ser justo. Então essa questão eu tenho participado, eu não sou da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, mas tenho participado de todas as reuniões na CCJ que tratam da Previdência. E há muitos pontos que, sem dúvida alguma, têm que ser melhorados. Agora,
sempre discutindo como é que nós vamos fechar as contas, né? Tem que fechar as contas no final. Mas para ficar claro, senador, apesar dessas ressalvas, o senhor aprova o projeto ou não aprova? Vota sim ou não? Eu voto sim ao projeto, ressalvados os destaques, né, que a gente tem que fazer. A grande questão no Senado são estados e municípios. A grande discussão se eles vão ser incluídos ou não na PEC paralela, como o senador já adiantou aqui. Como é que está essa discussão? Porque se fosse colocado na PEC, que está em tramitação, que é a de número 6 e que já veio da Câmara dos Deputados, teria que retornar à Câmara dos Deputados. Por isso que o Senado vem tomando atitude de dizer, olha, o que tem que ser mudado para não ter que voltar, vamos colocar na PEC paralela. Então a tendência no Senado é de fato colocar estados e municípios na PEC paralela, porque senão nós teríamos, existem mais de 2.000 municípios que têm fundos previdenciários municipais. O debate teria que acontecer nos 2.000 municípios, né? O que seria uma dificuldade, a gente pode imaginar, porque previdência é um assunto complexo, tem que ser bem discutido, tem que se ver, e poderíamos ter eventualmente 2.000 sistemas diferentes no Brasil, teoricamente, hipoteticamente, e nos estados a mesma coisa. Então, a tendência no Senado é fazer isso. Agora, se vai ser aprovado na Câmara depois, porque a PEC paralela tem que ser aprovada na Câmara. Eu não asseguraria que isto vá ser aprovado, porque já foi recusado uma vez, e não sei se seria assim aceito nessa outra vez. Mas sabe, Marco, o que acontece é que muitos têm dito que a gente tem que pensar também no financiamento. Então tem uma outra reforma, que é a tributária, e muitos defendem até que a tributária deveria preceder a da Previdência, para você saber com que recursos que você pode contar, que recursos que vão para estados, municípios, o que vai ficar. E sabe que eu concordo com isso também. Se fosse pensar assim numa coisa mais refletida, a tributária tem que, não é só para melhorar o imposto, ver os impostos, tornar os impostos mais justos, mas assim preceder a reforma da Previdência. Senador, falando em reforma tributária, que é o próximo assunto que o Congresso vai debater, vai se debruçar em cima dele, tem 2 projetos hoje no Congresso Nacional. Um no Senado, que é de autoria do Rauli, ex-deputado aqui do Paraná. Na Câmara tem outro, que é do Bernardo Api, apresentado pelo Baleia Rossi, que é um deputado do MDB de São Paulo, que são projetos parecidos, mas diferentes em vários pontos. Mas os dois projetos são parecidos porque nenhum deles reduz a carga tributária de verdade. Eles reorganizam a cobrança, mas não reduzem o imposto de verdade. Como é que o senhor está vendo esse processo? Olha, o projeto do ex-deputado nosso, Luiz Carlos Rauli, ele era deputado até a legislatura passada. E ele apresentou esse projeto na Câmara dos Deputados. E foi aprovado o projeto na comissão especial, por se tratar de uma proposta de emenda constitucional, houve a constituição de uma comissão especial. E lá eles aprovaram o projeto do Rauli por unanimidade. PT, PSOL, PSDB, PMDB, todo mundo aprovou, né? Só que não foi para o plenário. Então, por quê? Porque o presidente da Câmara não coloca, né, o projeto do Rauli e aceitou um outro projeto subsequente ao do Rauli, que está na comissão especial. Lá no Senado nós dissemos, olha, nós não podemos ficar esperando que o governo mande uma proposta de reforma tributária, porque é um assunto assim da mais alta importância para o Brasil. A gente precisa, né? Estados precisam de dinheiro, municípios, né? Reorganizar isto. Há um processo injusto que a gente chama de regressividade. Se você vai comprar 1 quilo de feijão, né, no supermercado, quem ganha R$500 paga o mesmo imposto de quem ganha R$30.000. Então isso é injusto, né? A taxação sobre bens e consumos. E aí então nós dissemos, vamos apresentar esse projeto do Rauli aqui no Senado. Quase todos os senadores assinaram, está sendo debatido, discutido. Mas o que vai acontecer, e tem que acontecer, porque a natureza do Congresso Nacional é as duas propostas se conversarem num determinado momento
para que haja um consenso. Esse consenso pode ser construído, não há problemas. Então, no Senado está se discutindo bem. Senador, perdão, mas tem uma briga pelo protagonismo aí entre Câmara e Senado? Olha, sempre a briga pode existir, né? Não, o Senado vai aprovar antes da Câmara. Isso não me afeta, porque eu acho que nós temos que ter um bom projeto. O que acontece é que no Senado nós temos 81 senadores e nós temos 513 deputados. Então as coisas no Senado são sempre, vamos dizer, mais rápidas, mais ágeis, mais, entre aspas, mais fáceis de serem feitas do que na Câmara dos Deputados, porque lá é a representação de toda a população e no Senado é a representação dos estados. Então, muito provavelmente, no Senado Federal, nós vamos votar a reforma tributária antes da Câmara. Agora, a sua luta enquanto senador pelo Paraná é para reduzir impostos ou só para reorganizar? Como é que o senhor está vendo isso? Olha, nós temos que, em primeiro lugar, reorganizar os impostos, sabe? Há muitas distorções, nós temos que ter, de fato, o que a gente chama de pacto federativo realizado, para que impostos cheguem a estados, municípios, para que as coisas aconteçam lá, reorganizar, porque nós temos uma carga tributária em cima do consumo, o que em nenhum país do mundo acontece, né? Você tem que, aí sim, diminuir impostos, né? Rever a carga tributária sobre rendas, eventualmente sobre patrimônio, que são os 3 pilares básicos. Tem que acabar com distorções, por exemplo, já faz 25 anos que você tem desonerações, por exemplo, sobre lucros e dividendos. A pessoa jurídica passa para a pessoa física, lucros e dividendos, e as pessoas ganham mais de R$350 mil por mês, né, na pessoa física e não pagam 1 centavo de imposto de renda. Já faz R$350 mil por mês ou mais, né? Isso significaria só esse pequeno detalhe que foi mudado lá em 1995 por uma lei ordinária, representaria 120 bilhões por ano, 120 bilhões por ano, metade para municípios e estados e metade para a União. Então aí, só nisso, você resolveria a agonia fiscal de estados e municípios. Quando você tem um sistema equilibrado, tranquilo, você pode começar a discutir também, inclusive, redução ou não, né? Porque a gente tem que pensar que serviços que vêm em troca dos impostos. No Brasil, você paga o imposto alto, mas tem que ter saúde, tem que ter escola, tem que ter segurança, tem que pagar pedágio, tem que fazer uma série de coisas. Agora, se você não tivesse que fazer nada disso, seria outra história, né? Mas então a gente tem que reorganizar, ver a proposta. No outro dia, inclusive, um grupo de mulheres executivas aqui do Paraná, do Max Brasil, estiveram lá. A gente pediu para o Raul fazer o debate com elas e elas, assim, amaram a proposta. Todo mundo ama a proposta do Raul. Só que tem coisas que às vezes a Câmara quer colocar. Então, vamos sentar, conversar e chegar a um denominador comum. Para terminar esse assunto por enquanto, CPMF, o presidente falou que é contra, mas o Paulo Guedes está insistindo. Colocou um nome diferente, deu um marketing lá, mas é imposto sobre movimentação financeira. Ele propõe, por exemplo, desonerar a folha e, em troca, criar a nova CPMF. Sua posição sobre isso? Olha, a gente tem uma posição, assim, já há muito tempo, não só eu, mas toda a sociedade, contrária a isto. Se você tem uma boa reforma tributária, a gente não precisa ter o detalhe de criar ou não um imposto, né? Quando você diz, olha, vamos criar um imposto para resolver uma determinada situação, você já está indo por um caminho errado, porque você tem que ver o sistema todo, né? O sistema todo tem que ser revisto. Então, nas propostas, não se pensa em CPMF, não tem CPMF, eu sou contra a CPMF, e não deve haver isso, na minha opinião, na reforma tributária. Senador Flávio Arnes conversando conosco. Senador, o grande tema agora que está chegando no Congresso, inclusive essa semana, são os vetos do projeto de abuso de autoridade. O presidente vetou pelo menos 32 dispositivos. O senador Flávio Arnes, o senador Oriovisto Guimarães, seu colega de bancada, lançou um movimento, inclusive, para o presidente vetar, que seguraria o veto.
Como é que está a sua posição sobre isso? Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, que o Álvaro Dias, o Euvício Guimarães e eu temos trabalhado de uma maneira bem articulada no Senado Federal. Estamos juntos, conversando, dialogando, buscando o caminho. Quer dizer, todos os ouvintes podem saber que a gente está assim bem sintonizado. Agora, nós assinamos um documento no Senado, acho que perto de 40 assinaturas, em que pedíamos para o presidente vetar integralmente o projeto, porque a gente não pode aceitar o projeto de abuso de autoridade. Começou com uma coisa muito boa, que eram as 10 medidas contra a corrupção, que inclusive haviam sido propostas pela sociedade, mas o projeto foi totalmente deturpado. A gente pedia que isto não acontecesse, né? Mas aconteceu, foi votado, não no Senado, porque já havia sido votado no Senado no ano passado, daí foi para a Câmara dos Deputados. Então o presidente vetou, tem que fazer com que os vetos sejam mantidos, obviamente. Então a Câmara dos Deputados tem que fazer isso e o Senado tem que fazer isso, manter, a gente vai votar e trabalhar nesse sentido. Mas eu diria que na sequência tem que ter outra lei. Quer dizer, foi uma coisa absurda, né? O pessoal quer calar a boca, né, de procuradores, de Polícia Federal, né? E quando uma das melhores coisas que aconteceu no Brasil foi justamente essa articulação dessas forças, Receita, COAF, Polícia Federal, procuradores, todo mundo procurando assim fazer com que a corrupção, os desmandos e toda essa bandalheira que aconteceu no Brasil fosse punida. E pela primeira vez foi punida, tanto que você tem medalhões aí presos também, ou em Curitiba ou em outros lugares. Isso nunca tinha acontecido. Então, eu acho que a população toda tem que pensar a favor, né, da Lava Jato, a favor da transparência, contra o abuso de autoridade. Porque se houver abuso de autoridade, nós já temos conselhos aí que podem perfeitamente verificar se houve ou não abuso de autoridade. Os procuradores reclamam que a classe política se reorganizou contra as investigações de combate à corrupção. O senhor percebe isso, senador? Tranquilamente, percebo e muito claramente, sabe? Não é a classe política, né, toda, não vamos, eu diria, generalizar, porque há vários aí, como eu falei, que assinaram até contra a lei, mas há uma articulação muito clara, né, dos poderes, de pessoas, né, de políticos, assim, no sentido de mudar o rumo daquilo que foi uma das maiores conquistas da história do Brasil. Houve problema, houve alguma dificuldade, o bem que foi feito, né, os resultados que foram feitos são infinitamente superiores a qualquer dificuldade. Vamos falar sobre educação, senador. O senhor é relator de uma das PECs para tornar o Fundeb, que é o Fundo da Educação Básica, impermanente. O que é isso para as pessoas entenderem e por que isso é importante? Fundeb é Fundo de Valorização do Profissional da Educação e de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Então são dois objetivos. Primeiro objetivo, eu sou professor também. Já fui professor da educação básica e sou ainda professor do ensino superior. Valorizar o professor, a professora e o funcionário. Salário, plano de carreira, para que exerçam, para que a profissão fique atraente. Dizer, eu quero ser professor porque gosto de ser professor ou professora e ao mesmo tempo tenho um salário adequado. Educação básica é o que o Brasil precisa, gente. Tudo aquilo que vem antes da faculdade. É a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino técnico, jovens e adultos, aqueles que não conseguiram estudar na idade própria, deficiente, indígena, quilombola, é o que existe de mais importante. Então, hoje em dia, né, estados e municípios colocam numa cesta de impostos do Fundeb 150 bilhões de reais por ano. 150 bilhões. E o governo federal coloca 14, 15 bilhões, 10%. Então, estados e municípios já investem muito. É provisório o Fundeb, termina no final do ano que vem.
né? Então, o que a gente quer? Tornar isto permanente. Segundo, ter mais recursos da União, né? Porque é muito pouco, né? Se a gente quer mudar o Brasil, temos que ter mais dinheiro. E, ao mesmo tempo, para aprimorarmos os critérios de distribuição desse fundo. Porque, atualmente, existem municípios pobres que não recebem, porque há critérios que foram bons, não é? Muito bons no decorrer desses 15 anos, mas que agora, com toda a experiência adquirida, a gente pode aprimorar para torná-lo mais justo. Mas só dizer para o povo, olha, é o que a gente precisa. Você falou, por exemplo, agora há pouco de alfabetização. Né? Alfabetização. Inclusive, senador, desculpa, essa daqui é uma pergunta feita aqui pelos nossos ouvintes. O Jacques pergunta aqui, senador Flávio Alves, a sua opinião sobre o assunto dos analfabetos do Paraná. Ele entende de educação. O senhor foi secretário de Educação, inclusive. Como é que o senhor está avaliando esse dado? Eu sou professor, fui secretário de Educação. A gente tem que investir em algumas coisas. Primeiro, tem muita gente que estudou até o 6º ano, 7º ano, e para ter um trabalho melhor tem que continuar estudando. Ou estudou até o 1º ano do ensino médio, 2º ano, então ele diz educação de jovens e adultos. Então isso é fundamental, pessoal, continuar estudando. Tem muitas mães que chegavam para mim e diziam, olha, por favor, Flávio, meu filho precisa ter uma profissão, trabalhar. É um ensino técnico, né? Técnico junto com o ensino médio para ter a profissão. Educação em tempo integral para a gurizada ficar o dia inteiro na escola ou em outras atividades, projetos de contraturno, que é essencial para evitar a droga, trabalhar, estudar, a mãe ficar tranquilo, o pai tranquilo. E a alfabetização para aqueles que não se alfabetizaram na idade própria. Então, os dados aí que apontam, né, que a gente tem que investir nisso, e a gente procura muito chamar onde que estão as pessoas, né, que não foram alfabetizadas. Então, falar muito com a pastoral da criança, que conhece as famílias, com a pastoral da pessoa idosa, com as igrejas, com os paroquianos, com os amigos, para fazer esse levantamento e ter um sistema flexível para dar a oportunidade para aquelas pessoas que não se alfabetizaram. Se você fizer esse conjunto de coisas, você muda o Paraná e o Brasil, e eu diria, educação é tudo, né? Então muda o Brasil pela educação em 15, 20 anos. Agora, senador, sobre o analfabetismo, o que aconteceu? O senhor foi secretário de Educação até recentemente. O governo descuidou disso? O que aconteceu? Olha, eu fui secretário de Educação até março de 2014, né? Então, naquela época, nós tínhamos o programa Brasil Alfabetizado e o programa Paraná Alfabetizado. Tudo isso que eu acabei de falar foi o que nós tentamos fazer, né? E investíamos muito nisso, né? Porque eu acompanho, por exemplo, Pastoral da Criança, com a minha tia, né? A Zilda Arnes, tia Zilda, desde que a pastoral foi implantada, 36 anos atrás. Então, lá eu sei que eles vão casa por casa na população mais pobre, líderes e tal, né? Então eu dizia, vamos trabalhar juntos. Se eu sei descobrir alguém que não esteja alfabetizado, vamos fazer uma turma na casa, na igreja, na escola, onde for necessário, né? Ou, por exemplo, pastoral da pessoa idosa. Tem um contato muito grande com as igrejas, de uma maneira geral. Então chamamos as igrejas, nós tínhamos a Sintec, inclusive, que é uma associação interconfessional. Olha, vocês conhecem o povão aí na ponta. Quem mande para a gente dava o professor, o funcionário e tal, essas coisas todas. Só que em educação, a gente tem que pensar o seguinte, as coisas mudam em 15 anos, né? Não adianta a gente começar alguma coisa e depois parar com tudo. Tem que começar e continuar. É a creche, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, junto ao ensino técnico. Se você fizer bem isto durante 17, 18 anos, que é a idade do moço, do adolescente, quando está saindo do ensino médio, teoricamente, se não reprovar, você muda o Brasil. Senador, tem outro assunto aqui que é bastante polêmico. A Câmara aprovou, semana passada, um projeto de lei que permite o uso do fundo partidário para pagar advogados
de possíveis corruptos que estão ligados aos partidos, né? A lei, até peguei aqui o dado, foi aprovada por 263 votos a favor e 114 contra. Agora esse projeto vai para o Senado. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho um absurdo, completo, absoluto, não tem cabimento, como outros absurdos também. O absurdo que dá origem a todos esses desmandos é você ter dinheiro público para partidos políticos, seja o fundo partidário, que é o fundo para manutenção dos partidos, ou o fundo eleitoral, onde os partidos ganham dinheiro para fazer a campanha eleitoral. Então, esta é a raiz do problema. Você não pode ter dinheiro público para partido político. Tem que acabar com isso de uma vez por todas, né? Então, o que acontece lá na Câmara? Permite-se que você pague advogados, pode comprar imóveis, pode fazer uma série de coisas com dinheiro público. Se quiser fazer com dinheiro, o partido tem que ser tão bom que consiga adesão de pessoas, de você, do outro. Não, eu gosto desse partido porque ele defende de educação, defende trabalho, isso, aquilo e tal. Não, eu vou contribuir porque esse partido me representa. Quando houver essa sintonia entre partido e população, aí a gente pode continuar, mas a gente espera que esse debate aconteça no Senado com calma, né, que todos esses pontos serão levantados. Eu próprio também sempre tenho levantado esses pontos, o Oriovisto também, o Álvaro também. Nós, como eu disse, a gente quer que a coisa funcione bem e vamos trabalhar para debater bem esse assunto no Senado. Senador, outro tema que está no Senado agora é a indicação do filho do presidente à Embaixada Americana. O Senado vai ter que aprovar ou não essa indicação. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu tenho dado a minha opinião várias vezes, sabe? Eu sou, inclusive, suplente da Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional. No outro dia eu sabatinei, junto com o pessoal, uma pessoa aqui de Curitiba, Eugênia Bartelmes, que, por exemplo, vai ser embaixadora do Brasil em Singapura, que é uma alegria, né? A gente ter uma pessoa de Curitiba lá, num país assim, que tem assim uma relevância também grande. E a gente vê a alta competência, habilidade do corpo diplomático do Itamaraty, do Instituto Rio Branco. Eu costumo dizer o seguinte, você não pode indicar um general que não tenha passado pela AMAN. Você vai ser general. Fez a AMAN? Não, então não pode ser general. Vou te indicar para ser embaixador. Fez o Instituto Rio Branco? Não, então esqueça. Né? Nós temos um quadro profissional habilitado e a grande dificuldade ainda é que é o filho do presidente, que você entra na área do nepotismo. Nepotismo. Por que nepotismo? Porque você não pode indicar parente, a não ser que seja para ministro, secretário, que a lei permite, quer dizer, aí a questão, mas naturalmente embaixador não é primeiro escalão, então não pode indicar, e já existe um parecer, inclusive, do Senado nesse sentido. A gente está com uma pergunta hoje no nosso Instagram, do Rick Mais, em relação ao novo procurador da República, o novo PGR, o Augusto Aras. Como o senhor vê essa indicação do presidente? Olha, eu penso que uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos anos foi justamente essa possibilidade de debate da categoria. Alguém quer ser procurador da República, procurador-geral, aliás, da República, essa pessoa tem que se habilitar, tem que fazer propostas, tem que discutir, tem que escutar a categoria. E hoje há um grande debate. E isso foi muito bom e já vem acontecendo pelos últimos 20 anos. Então eu penso que você desconsiderar isto não é adequado, não é bom. Você tem que buscar a união da categoria, né, fazer com que todos se envolvam, particularmente uma área tão essencial como é a Procuradoria da República. E então eu penso que não foi o melhor caminho este aí, né? E a pessoa vai ser, obviamente, sabatinada no Senado, votada posteriormente pelo plenário, eu ia perguntar mas aí, não senador, foi o melhor caminho. Como é que está essa expectativa no Senado agora? O Senado que vai ter que sabatiná-lo e até entender como é que vai ser essa indicação. Qual que é a disposição do Senado em relação ao nome do Aras?
Olha, isso aconteceu semana passada, né? Se não me engano. Isso. E até há manifestações do presidente Bolsonaro, eventualmente até meio que em dúvida em relação àquilo que ele fez. Então, naturalmente, ele vai ser sabatinado, e essas sabatinas estão sendo cada vez mais intensas também. Agora, há uma tendência, né, nossa sempre, de muitos senadores, pelo menos, de respeitarmos a lista tríplice. Senador, para terminar, muita gente fala o seguinte, inclusive os ouvintes aqui, mas é consenso no mundo político do Paraná, que votou nas últimas eleições em você e no Eurovisto, tanto que vocês ganharam a eleição. E o pessoal fala assim, o Arnes sempre é mais moderado, o Arnes negocia mais, o Arnes não é tão incisivo politicamente. Como é que o senhor recebe essa crítica? Olha, eu diria, por um lado, que não é uma crítica, porque eu penso que nós temos que conversar, discutir, dialogar o tempo todo. Estou dialogando no Fundeb, por exemplo, que o governo federal quer colocar de 10% para 15%. Estou falando com ministros, com primeira-dama, com todo mundo, para dizer, olha, educação é tudo, temos que conversar. É diferente de você bater. Eu já fui presidente das APAES, por exemplo, eu sempre digo para a turma, o prefeito não quer dar transporte para os transportes dos alunos com deficiência. Você pode chegar para o prefeito e dizer, olha, prefeito, você é um sem vergonha, um canalha, não faz essas coisas e tal. Agora, você pode dizer para o prefeito e para a comunidade, olha, a pessoa com deficiência tem o direito de ter o transporte escolar como qualquer outro cidadão. Então é o mesmo argumento, só colocado de uma maneira diferente. Porém, eu tenho princípios, sabe, Mark, também, assim, muito firmes, assim, a favor do povo, a favor da transparência, a favor da coisa correta, né? E que a gente vai, então, sempre trabalhar nesse sentido. Então, a gente tem que dialogar, por um lado, e ter posições claras, e as pessoas sabem, mas não de oposição. Eu estou na rede, e o pessoal, rede e sustentabilidade. E o pessoal sempre diz, a rede é oposição. Eu digo, eu não sou oposição. Mas também não vou dizer que eu sou situação, eu sou a favor da coisa. Mas isso não é um muro, senador? Não está em cima do muro? Não é nem uma coisa nem outra, está ali no meio do caminho? Não, eu acho que não. Eu acho que o que o Brasil precisa hoje em dia, o Senado vem tendo essa posição, é dizer, olha, por exemplo, reforma tributária é essencial para o Brasil. E o governo sequer apresentou uma proposta de reforma tributária. Só que a gente diz, é essencial, fundamental, importantíssima para o Brasil. Então vamos discutir e vamos aprovar. O governo está mandando uma ideia da CPMF. Eu sou contra. Mandou a coisa lá dos indígenas irem para o Ministério da Agricultura e saírem. Sou contra, né? Agora, tem outras coisas que eu digo, eu sou a favor, porque é bom. É bom, então é bom e eu vou votar a favor. Senador, tem uma pergunta aqui na nossa live. O Lucas Eduardo está perguntando aqui sobre a reforma política. O que o senhor acha de uma reforma política? Já houve bastante coisa, muito importante, né? Eu diria como, por exemplo, essa impossibilidade de você ter as coligações nas proporcionais. Isso vai começar a acontecer na próxima eleição. Então, você vai começar a caracterizar melhor os partidos políticos. Ao mesmo tempo, né, você tem que ter o mínimo eleitoral, né, a cláusula chamada cláusula de desempenho, de barreira, que inclusive a rede não alcançou, como outros partidos não alcançaram, o que é muito bom. Agora, tem que melhorar ainda, no meu ponto de vista, para você ter o voto distrital. Voto distrital misto, você não ter recurso público para fundo partidário, fundo eleitoral. Então há ainda aspectos que têm que ser melhorados. Para terminar, lava-toga, o senhor assina, não assina? Como é que está essa discussão de investigar ministros do Supremo no Senado? Inclusive, essa é uma das perguntas aqui da live e também no nosso WhatsApp, a questão da lava-toga. Não, se eu assino ou não assino, até não é o caso, porque eu já assinei desde o início, já faz bastante tempo, então já está assinado. E nós temos que pensar que é um novo momento das instituições no Brasil.
né? Então a gente tem que repensar todas as instituições, inclusive mecanismos dentro do Congresso Nacional, da Polícia, do PGR e do Judiciário também, que o povo anda com muita dificuldade, com incompreensão do que vem acontecendo, e a gente tem que ter mecanismos para que o Supremo Tribunal Federal, particularmente, né, tenha uma condição diferente de atender aquilo que a comunidade precisa. Inclusive, uma PEC do senador Oriovisto foi negada na semana passada no Congresso Nacional, porque ele dizia na PEC, olha, uma ação direta de inconstitucionalidade. Há uma decisão monocrática de um juiz. O juiz decide que é inconstitucional. Aí passam-se 10 anos e não há uma decisão alguma. Basta ver a questão do Supremo Tribunal, do Tribunal Regional Federal aqui para o Paraná, que foi aprovada também toda a legislação no Congresso, foi declarada inconstitucional numa decisão monocrática do Joaquim Barbosa. Isso já faz 5, 6, 7 anos. E o Oriovisto dizia, vamos, num prazo limitado, passar para o pleno do tribunal. E outras situações que vêm sendo assim incompreensíveis em termos do novo Brasil, quando você pensa na articulação da Receita, da polícia, de investigação dos crimes do pessoal graúdo, grande aí da população, e que vem uma decisão aí do Supremo, né, particularmente de pessoas do Supremo, né, porque nós temos, por exemplo, aqui do Paraná um grande ministro extraordinário, que é o ministro Fachin, né, que honra muito o Paraná e honra muito o Supremo. Então as coisas têm que ser modernizadas. Tá certo, o senador Flávio Arnes conversou com os ouvintes de Jovem Pan em todo o Paraná. Senador, obrigado pela presença aqui e a atenção com nossos ouvintes. Agradeço a vocês, Terribas e Marque, a todos os ouvintes. Fico sempre à disposição e todos podem ter absoluto